10 ministros e 200 milhões de brasileiros. A briga pela 11ª vaga do STF expõe as fraturas de um casamento arranjado por interesses. Gente, presta bem atenção nessa lógica que eu vou dizer para vocês. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou falando aqui, de interpretações da realidade, tá certo? Então, eu me garanto aí pelo artigo 5º da Constituição Federal, que me dá o livre-arbítrio para poder pensar e expressar meu pensamento. Então, tudo que eu colocando aqui a nível da minha fala pode ser interpretado como hipótese, como pode ser interpretado como verdade, porque é uma análise e eu estou trazendo isso para vocês. Então, prestem bastante atenção nessa lógica que eu vou dizer para vocês. Os motivos que levaram Lula para a prisão são os mesmos motivos que tiraram o Lula da prisão. O grupo que prendeu o Lula é o mesmo grupo que tirou o Lula da cadeia. O mesmo grupo que condenou o Lula é o mesmo grupo que descondenou o Lula. Entendeu? Vou ser mais claro. Os motivos que fizeram que soltasse um Lula são os mesmos motivos que fizeram prender o Lula. Ou seja, vamos entender isso. Olhando essa foto aqui, essa foto aqui é, essa medalha aí honrosa que o Alexandre de Moraes estava recebendo do Lula, juntamente com outras grandes figuras que estavam ali presentes. E nesse mesmo dia estava acontecendo aquela polêmica, da morte do brasileiro, o preso político que estava lá na Papuda, e essa prisão está sendo atribuída ao Alexandre de Moraes. Então, essa contradição em que parte da sociedade entende que o Alexandre de Moraes é responsável pela morte, de um patriota que estava sob a custódia dele, ele estava sendo comemorado com um dos mais elevados símbolos da nossa democracia, pelo presidente Lula. Então, preste atenção. Os mesmos motivos que levaram o Lula para a cadeia são os mesmos motivos que tiraram o Lula da cadeia. Ou seja, na época, vamos entender como o PSDB paulista, que aí você põe Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes, mais uma turma ali o núcleo forte, porque São Paulo sempre teve uma predominância, na política. Aí você fala, mas o PT do Nordeste? Não, o PT ali, do ABC paulista, dos sindicatos, Ah, mas ele tem uma base no Nordeste, porque o Nordeste é mais fácil de garimpar voto no esquema que eles estão pretendendo fazer ao longo dos anos. Mas enfim, mas o Lula é do Nordeste. Não, o Lula foi pequenininho lá para São Paulo, para Santos, cresceu ali, foi criado pelos sindicatos ali e virou paulista. É corintiano, entendeu? Eu nunca vi o Lula falar de um time de Nordeste que ele torce para um time do Nordeste. Pode até ter, mas eu nunca ouvi falar. Para mim, o Lula é corintiano. Mas enfim, vamos entender isso. Aí, gente, essa Comissão Cidadã de Inquérito, ela existe para isso, certo? Para entender esse Brasil complicado que nós estamos vivendo hoje. E aí você tem, tudo nesse imbróglio, a questão da biometria envolvida. Meu copinho aqui, americano,
feito idealizado por um São Joanense. Então vamos entender isso. Eu tenho uns recortes aqui que vai dar uma noção para vocês. Aquilo que eu já venho fazendo há muito tempo, o Lula, né, com o PT, já estava indo para o terceiro mandato, e aí a turma do PSDB falou, não, tem alguma coisa podre, né, por baixo desse angu. E aí começou a criar essas forças-tarefas, Lava Jato, e aí veio os escândalos, Mensalão, IPA e tal. Ou seja, uma força policial como a força-tarefa da Lava Jato, que entrou com força em cima desse esquema político, né, de troca de favores, de financiamento público com privado e desvio de dinheiro de verba pública para partido, para políticos, para empresas e tal. Então, isso foi sendo desnudado de uma certa forma. Isso tinha um objetivo, destronar o PT do governo. Era, no meu modo de entender, e acredito no modo de muitas pessoas, que a Lava Jato tinha esse propósito. E aí vocês vão entender por que a Lava Jato acabou, né, pelo mesmo propósito que ela foi criada. E aí, é claro que a Lava Jato deixou sequelas para alguns, que levaram lombo nas costas. Esses alguns estão receosos, estão, como diz assim, quem apanha não esquece, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, vamos dizer assim. Então a turma do PT, a turma da esquerda, né, do governo da Dilma, do governo do Lula e tal, que apanharam com essa força-tarefa da Lava Jato, né, não esquece, né? E o Lula tem isso com ele. Mas vamos supor o seguinte, o Lula estava preso. O PSDB, ao prender o Lula e caçar a Dilma, falou, agora o Alckmin chega à presidência. Tanto que o Alckmin foi candidato, né? E o Alexandre de Moraes, né, com a chegada do Temer, foi para o Ministério da Justiça. Aí que a Lava Jato começou a ficar mais forte, mas aí já não era mais interessante, porque já estava caminhando, né, para colocar o Alckmin na presidência. E o que aconteceu? O Alckmin ficou com 5%. O eleitorado que era do PSDB foi todo para o Bolsonaro. Tá bom. Então, preste atenção. Mais 500 dias preso, uma tortura para o Lula, tá certo? Aí o Carrasco pode chegar para ele e falar assim, ó, eu vou te soltar com uma condição. Eu prendi você para poder conseguir chegar à presidência da República, porque o seu esquema da biometria eu não conheço e não domino e você estava me atrapalhando com isso. Aí o Lula, vamos supor, né, aí é uma interpretação. O Lula está lá, ainda preso, né, custodiado, né, pela força-tarefa da Lava Jato. Fala assim, qual que é o acordo para mim sair, para poder ser liberado, para vocês cancelarem minha condenação? O acordo é você sair candidato, porque você tem esse esquema da biometria que a gente não domina. Você tem um quartel-general aí de pessoas que podem te ajudar nisso e a gente não tem. Mas aí o Lula falou assim, tá bom, mas aí eu saio para presidente. Aí o PSDB fala, então tá, eu ponho o vice, o Alckmin. Aí a gente faz um governo junto, você governa metade, eu governo metade, e aí tudo bem, a gente volta para o poder, porque a gente tem que destronar o Bolsonaro, e o PSDB ficou desidratado, não consegue ganhar do Bolsonaro. E aí, esse casamento de interesse, entendeu? Acontece que 2 vagas do STF foram abertas nesse primeiro ano do governo do Lula. Tá. Então, como é um casamento de interesse,
Aí vamos supor assim, a primeira vaga é do PT. Então vou lá colocar o meu advogado, que ele não vai deixar vocês me bater mais, porque aí já tem um cara lá que vai ser duro na queda, porque ele conhece todo o processo da Lava Jato. Ele me defendeu todo o processo da Lava Jato. Ele foi o meu anjo da guarda enquanto eu estava preso. Tudo bem, mas aí a segunda vaga é de quem? É nossa. Aí vamos supor que esse foi um acordo fechado. Então tá, o Lula sai da cadeia para candidato a presidente, é um negócio, né? Tá, mas é um casamento de interesse, né? E tem rusgas do passado, né? Tem traumas do passado. E o Lula já falou que isso ele não esquece, né? Aí o STF faz um jogo pesado para poder viabilizar a eleição do Lula. E aí vocês conhecem a história. Não preciso falar mais nada, né? Tá, chega ao poder. Consegue chegar ao poder, apesar de todos os absurdos que foram feitos para que o Lula chegasse ao poder. Aí vem o 8 de janeiro. O 8 de janeiro já não é um absurdo. O 8 de janeiro foi uma aberração. Foi patológico. E alguém achou que isso ia dar certo, que a sociedade não ia descobrir, que isso ia ser mantido, né, como verdade. É muita ingenuidade pensar isso. Então, o 8 de janeiro foi um desastre para esse governo. Tá. Agora nós vamos entender o seguinte. O PT sabe, e todo mundo já sabe, o Brasil já sabe, né, que o STF que colocou o presidente Lula lá. E o Brasil inteiro sabe que o 8 de janeiro foi idealizado, né, pelo próprio governo, que tinha essa missão, né, de querer abafar a oposição que estava questionando o processo eleitoral. Tá, morre agora um patriota e o negócio começa a ferver. Então o PT, e aí vem uma preocupação, olha, um Alexandre de Moraes já é muito, 2 Alexandre de Moraes no STF, aí, meu amigo, não dá certo, não. Então o PT está segurando essa 11ª vaga. E o PSDB, no meu entendimento, quer essa vaga para ele. Até porque o Gilmar Mendes está defendendo o nome de uma pessoa com muito ênfase. Eu não lembro o nome da pessoa, mas o Gilmar Mendes está defendendo o nome de uma pessoa aí. E aí, o PT está assim, será que eu vou dar mais gás para esse povo? Porque eu estou como refém, eu saí da prisão numa condição de fazer o Alckmin vice chegar à presidência da República. E essa turma que me bateu durante esse tempo todo, será que eu posso confiar neles? E o negócio deu tudo errado, o processo eleitoral, né, foi uma forçação de barra, o 8 de janeiro foi pior ainda, então esse povo está desenfreado. Então o que unia o PSDB com o PT, eu falo PSDB, gente, porque é Geraldo Alckmin ali com Alexandre de Moraes, é São Paulo, entendeu? Pô, é igual camaleão, eles mudam de cor, mas a gente conhece, né? Aqui em Minas eu ainda faço uma reserva aqui, porque o Aécio está quietinho, né? Mas essa turma de São Paulo, a gente conhece como é que é. Então, o casamento, né, desse PSDB paulista com o PT paulista, né, foi um casamento de interesses. E quando o algo em comum que os uniam, que era o Bolsonaro agora não está candidato, ele está até inelegível, então o Bolsonaro passou a deixar de ser o problema. Ele começou a ser outro, né? O Bolsonaro começou a navegar numa outra esfera,
Por exemplo, a Argentina, por exemplo, né? O Bolsonaro está se internacionalizando, está fora da esfera, né, do Brasil. Então está Argentina, Uruguai, Paraguai, né, e ou Estados Unidos né, com essa onda de liberdade subindo. Então o Bolsonaro está contagiando o Brasil por lá de fora e não está muito esquentando a cabeça com esse casamento desses dois, não. Deixa que eles se entendam. Então, quando não tem esse elo em comum que unia os dois, que era o Bolsonaro, a ameaça do Bolsonaro, eles têm que encarar as diferenças entre eles. E o Gilmar está cobrando essa fatura, sabe? Vocês vão ver agora que quem deu o maior berro foi o Gilmar Mendes. Vocês vão reparar, né? Com esse negócio da PEC aí, que quer limitar o Senado, o STF. Então, o líder do governo, Jacques Wagner, votou a favor da PEC. Aí eles falaram, mas aí vocês estão traindo o nosso acordo. Será que nós vamos ter que divorciar? E aí, meu amigo, vamos entender isso na prática. Passa a palavra ao decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações, que após os bons serviços prestados por esta Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, diria anos heróicos, difíceis. Vejo aqui ao meu lado o ministro Toffoli, que teve a clarividência de instaurar o inquérito inicialmente chamado das fake news em 2019. Veja à minha frente o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o encargo de conduzir esse inquérito. Você está vendo? É o PSDB cobrando a fatura do desgaste, do abuso, entendeu? Então ele está se colocando, você viu? A gente comprou essa briga. O Dias Toffoli, com aquele negócio o amigo do meu pai, a coisa ia para cima dele, quer dizer, nós seguramos sua barra. O Alexandre de Moraes foi lá, pegou o negócio do inquérito do fim do mundo, sozinho. Está cobrando a fatura, continue vendo. E que serviu de elemento de contenção para o arbítrio que se desenhava. Como todos nós sabemos e havemos de reconhecer. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, às vezes isso também tem sido esquecido. Bons serviços prestados para quem? Para a sociedade ou para a esquerda, né? O PT, para trazer o PT de volta ao poder, né? Ainda que com o Alckmin de vice, porque a ideia era trazer o Alckmin, né? Olha o que a gente teve que fazer. Então, vocês estão esquecendo disso. Está vendo? Ele está cobrando a fatura. Quase isolada. Esta mesma corte, senhor presidente, não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha de onde ele vier. As ditaduras são sempre deploráveis e elas podem existir, tendo como marca o executivo ou também o legislativo.
parlamento, das minorias parlamentares, contra o abuso, contra a ditadura da maioria. Ditadura da maioria. Você está vendo? A ideia que ele tem de democracia? A ditadura da maioria. Pode ser o executivo ou o legislativo. A maioria do legislativo é uma ditadura, no conceito do Gilmar Mendes. Olha as asas. Olha as asas e o bico grande. É preciso que isso seja pensado. Como eu disse, esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário. Venha de onde ele vier, ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Que os autores desta empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gilmar Mendes. Então você percebeu que a cobrança vem do Gilmar Mendes, entendeu? O homem está atrasando a indicação do 11º membro do STF. No acordo, no casamento, eu entendo que a primeira vaga é sua, a segunda vaga é minha. O pessoal da esquerda que está lá, a extrema esquerda aí, o pessoal do PT fala assim, olha, será que 2 Alexandre de Moraes ali não vai ser barra para a gente? Vamos cortar as asas desse Supremo, que eles estão se achando. Então, não é uma preocupação mais apenas o pessoal liberal, o partido de direita. Não, isso já é a sociedade como um todo e também o próprio governo. E aí eu falo, o governo petista, porque o racha está feito aí, porque nós não queremos dar asa para vocês, não. Agora é hora de trazer de volta a normalidade. Então nós vamos ter que colocar um freio nesse ímpeto do STF, que você viu, eles não vão baixar a cabeça não, ele está cismado de que vai ter que segurar a onda, mas ele está meio que isolado. E o Alexandre de Moraes está ficando isolado. Vai vendo. Porque o clima não tá bom na capital federal, é embate de novo entre o Legislativo e o Supremo, depois que o Senado aprovou ontem à noite a proposta de emenda constitucional que está limitando os poderes do Supremo, e a gente tem bastidor sobre esse assunto. Vamos lá? Alguns ministros do Supremo estão atribuindo diretamente ao senador Jacques Wagner a aprovação da PEC que reduziu os poderes da corte. Eles afirmam nas conversas de bastidores que o líder do governo no Senado foi responsável por virar votos importantes, e a vitória foi apertada. Foram 52 votos a favor e eram necessários 49 votos para aprovar uma PEC. Outros políticos da tropa de choque do governo no Senado também votaram a favor, além de partidos que detêm ministérios. Para os ministros do STF, não deu para entender qual era a posição do governo, já que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por exemplo, foi exonerado para votar contra a PEC, enquanto Wagner votava a favor. Eles atribuem o voto de Wagner a um acordo selado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Senadores, no entanto, que votaram a favor da PEC, afirmam que a limitação das decisões monocráticas do Supremo já era uma preocupação de muitos parlamentares e reforçam que o Legislativo, na visão deles, tem legitimidade para tomar esse tipo de decisão. Procurados, Wagner e Pacheco não quiseram se manifestar sobre as declarações dos ministros do Supremo. Eu queria ler. Então, antes de continuar, e no final tem aquilo que eu costumo falar, Tem a cereja do bolo. Quem não fica até o final, perde.
né? Mas para entender o final tem que acompanhar a sequência. Ah, vou adiantar, vou colocar uma cereja do bolo. Ah, não adianta, você tem que entender para chegar na cereja do bolo. Entendeu? Ah, seu vídeo é longo, João. Azar, não quer ver? Não veja. Entendeu? O que você vê aqui, você só vê aqui. Por isso que esse é o vídeo 147 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Liberdade, ainda que tardia, não é isso? Então vamos lá. E tem a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, e agradeço de antemão todos aqueles que estão colaborando, né, com qualquer valor, viu, gente? Esse projeto é um projeto cidadão, e nós estamos aqui para pacificar o país, entendeu? Conhecer as nossas realidades e entender como é que é, né, os meandros dos bastidores da política. Então, continuando, né, eu vou dar agora um playback. Nós vamos fazer um flashback aqui para entender como é que a gente chegou nesse ponto. Porque no plano, esse casamento não deu certo. Está com um divórcio marcado para acontecer. Tá certo? E agora a PEC foi para a Câmara. Então, está na mão de quem? Do rei Arthur Lira. Hein? Esse homem já estava sendo temido por esse governo. Agora, então, ele é o rei Arthur Lira? É o homem que vai tirar a espada de Excalibur, né, para poder fazer, né, o Brasil entrar no eixo? Vamos ver. Então, vamos entender um pouco da onde, o que fez com que a gente chegasse a esse ponto, né, a esse descontrole institucional, e aí o Congresso se levanta. E aí a Casa do Povo se começa a se tornar altiva e fala: não, agora é a hora de trazer a democracia de volta. Vamos entender isso. Do Supremo. Eu queria lembrar, nesses últimos momentos, William, que se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória, se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Outro aspecto que o senhor acabou de mencionar chama a atenção na sociedade quanto à percepção que se tem exatamente desse papel político do STF, que põe na cadeia ou tira da cadeia. Por decisões absolutamente individuais, muda o cenário político do país da noite para o dia, em função de fatores que nem sempre a sociedade é capaz de entender. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma também de sua. Há uma percepção bastante difundida na sociedade de que, por exemplo, o aspecto que o senhor acabou de mencionar, da não criminalização da política, é acompanhado por outro aspecto que é um déficit na luta anticorrupção. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que é o sistema das urnas eletrônicas. De ser vítima de um processo que é o sistema das urnas eletrônicas. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Porque se fez o cruzamento. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado.
daquele livro de eleitores o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista, que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Em alguns locais se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Onde se lembrar, Pescaria Brava, em Santa Catarina, em que numa urna se detectou que um morto teria votado. Por quê? Porque alguém usou a identidade dessa pessoa. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles de fato acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. Outro ponto direto, urnas eletrônicas. Desde 96 a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Em muitas urnas, os votos após 17 horas ultrapassam os 50% do total de votos. Registram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. É um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar.
nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Com a velocidade do jornalismo da Record, presente em todo o território nacional e num domingo sem filas na votação, não foi isso, Cris? Você votou com muito mais facilidade hoje, ou não? Boa tarde. Sim, Edu, boa tarde. Imensa alegria, enorme expectativa estar aqui hoje nessa eleição para a presidência da República completamente indefinida. Quase não tivemos fila, ou seja, na grande maioria do território brasileiro, votação encerrada nesse instante. O Alexandre de Moraes disse que hoje ocorreu um número muito menor de filas, em alguns lugares, a maior parte deles, aliás, nem houve filas, em razão do número de candidatos ser menor e também porque os mesários, não é, foram treinados para agilizar todo o processo de votação. E a expectativa, Cris, Edu, é que hoje o resultado saia muito mais cedo do que no primeiro turno, por volta de 9 horas da noite. 50-49, com 66% das urnas apuradas nacionalmente, mas com um percentual bem menor nos estados, Jair Bolsonaro vai vencendo. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. A disputa de segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL, foi a mais apertada em uma eleição para presidente no Brasil desde 1989, com a redemocratização do país. A vitória de Lula foi reconhecida somente às 7 horas e 57 minutos da noite e com 99,5% das urnas apuradas. Com 99,5% das urnas apuradas para poder dizer que o Lula ganhou. Então, para você que chegou até aqui, agora vai vir, né, a cereja do bolo. Esse é um projeto para pacificar o país. A gente não está aqui, entendeu, para dar golpe de Estado, a gente não está aqui para comprar briga, a gente está aqui para estabelecer a normalidade. E a gente percebe, né, que agora o Congresso Brasileiro, que é a casa da democracia, a casa do povo, nosso parlamento, né, está ganhando musculatura. Ou seja, então a gente está caminhando de uma certa forma na direção certa. Outra coisa, o Arthur Lira tem uma missão importante pela frente. Ele sabe disso. Quem conhece os nossos vídeos passados já sabe do que eu me refiro, né? O projeto Excalibur. Agora eu vou encerrar, né, com a cereja do bolo. Então, já vou me despedir antes, que eu não vou continuar. Depois dessa cereja do bolo, vocês é que vão fazer o comentário, tá certo? Mas antes, está aí a nossa chave Pix. Nós estamos no último mês da CCI. Espero que a gente consiga ter êxito nessa nossa empreitada, que é de chegar à verdade e ajudar a pacificar o país. Tá certo? Então, chegando no fim do mês, aquele jabazinho que você puder contribuir para a gente vai ajudar muito no nosso... Hoje eu peguei chuva. Sério, de moto. Então vamos para o desfecho final. Vou só deixar uma pergunta para vocês e vocês vão responder. Tá certo? Por que Lula chora? Por que Luiz Inácio Lula da Silva chora? Vocês vão responder. Tá ok? Então fiquem com Deus.
E que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês, todas as famílias brasileiras, todos os eleitores brasileiros. Fique com Deus. Aí me baixou uma coisa que eu acho que é uma coisa que tem que nortear vocês. É não esquecer o que vocês são. É não esquecer o que vocês querem. Porque a gente não compra nem honra, nem caráter em shopping. A gente traz de família, a gente traz de berço.